E aí, Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa tarde para mim, boa noite para você. É verdade, cara, esse fuso é bem diferente, mas eu tô trabalhando ainda no fuso do Brasil, então eu trabalho até de madrugada, não tem problema. Ah, perfeito. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Enquanto isso, eu vou te apresentar, pode ser? Meus Claro, amigos, boa tarde. Eu sou o professor Marcelo. Este aí na tela é um advogado de Barcelona. Depois eu quero que você conte sua história. É conta. o nosso querido Paulo. Eu conheci o Paulo através de uma postagem dele no Instagram, mencionando o Resenha Forense e principalmente, né, o professor Bonaldo, que é um queridíssimo amigo em comum, né, que temos. O professor Bonaldo é um expoente, né, de justnaturalismo e acompanhei suas reflexões e, obviamente, eu fiquei bastante feliz com elas. Não sei qual é a sua orientação de teoria da justiça, mas é importante saber que pelo menos as pessoas ousam pensar um pouquinho, né? E eu já reparei que você é uma figura que também gosta de conhecer, né? Qualquer tipo de corrente, pode ser de teoria da decisão ou de teoria da justiça. Eu acho que você vai atrás e tem uma honestidade intelectual fantástica, né? Talvez até como autocrítica eu deva melhorar nisso. Fique então o meu elogio para você nesse ponto. Paulo, fala um pouquinho de você, da sua profissão, e depois a gente entra no tema da live. Tá bem, mas primeiro, antes de eu falar de mim, Marcelo, eu quero te agradecer o convite e eu quero te dizer também o seguinte: eu fui fuçar lá as coisas que tu fazes, aí pelo Instagram, pelo YouTube, não sei o quê. E, cara, fantástico o teu trabalho, quero te parabenizar. Eu não sou professor, eu sou advogado, né? Mas, obviamente, a gente precisa muito dos professores, isso é fantástico. Por sinal, quero especialmente te parabenizar por esse serviço que tu ofereces de comentário aos informativos dos tribunais. Cara, isso para mim é o melhor produto que existe no mercado jurídico. Eu, sinceramente, nunca tinha visto, eu não sabia nem que isso existia, entendeu? Eu contrataria no ato isso. Imagina, refletir cada informativo com o professor, isso é fantástico, cara. Quero que tu receba meus parabéns. Eu vi o nível das Obrigado. entrevistas, das conversas que tu tem, são realmente altíssimos. Eu acho fantástico, eu aprendo muito com isso. Marcelo, assim, eu sou advogado criminal, sou de Belém do Pará, comecei, me formei lá, tipo, tirei a OAB lá. Só que logo em seguida eu fui para São Paulo para fazer minha especialização. Eu sou especialista em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. E ali eu comecei todo o meu trabalho na advocacia criminal, junto com o Dr. Jacó Gonçalves, o André Lozano, algumas figuras muito importantes da advocacia criminal que meio que me apadrinharam e me ensinaram muito do que eu sei. Assim, eu acho que o que me, o que me coloca na advocacia, que eu acho fantástico, além da vocação e o amor pelo réu, que é muito importante, o primeiro passo do advogado é amar o seu réu, é amar o seu cliente. E eu acho que o que me coloca ali é a possibilidade de interpretar a realidade por muitos matizes, por muitas possibilidades, entende? E é isso, por sinal, que me dá um certo freio na dogmática jurídica. Eu não estudo dogmática. Eu falo isso para as pessoas dizem, mas como? É isso, eu não estudo. O meu trabalho é baseado em filosofia. Eu levo a filosofia para as minhas petições, não como. Eu até já dei um curso sobre isso, não como um adereço. Não é para tu chegar lá e dizer, mas porque Aristóteles disse, abre aspas e pronto. Não é isso. É fazer a leitura a partir de um argumento de impacto eficiente, que o argumento dos filósofos é muito melhor do que o argumento de qualquer professor dogmático, na minha opinião, particularmente. Concordo. Entendeu? Então, eu, advogando criminal lá, advogado criminal em São Paulo, eu faço muito o tribunal do júri, é o que eu mais gosto de fazer, né? E daí em diante eu comecei a ter clientes também em Barcelona, exatamente por isso, porque alguns advogados daqui precisavam de apoio na advocacia criminal e, obviamente, não conhecer a lei, não conhecer a dogmática é o menor dos empecilhos para se advogar no criminal em qualquer lugar. Especialmente no mundo ocidental. Eu digo no mundo ocidental, evidentemente. Né? Não estou dizendo que no Japão é a mesma coisa. Mas se você souber articular essas questões da sociedade, principalmente as questões de filosofia política, você consegue fazer isso em qualquer lugar, em qualquer processo, em qualquer país. Então, então eu comecei a ter alguns trabalhos em Barcelona, em contato com outros advogados, e a coisa foi crescendo, e eu abri minha filial aqui e vim para cá para eu poder tocar essa filial nesse primeiro início, nesse começo, porque o começo é sempre mais complicado, a estruturação. Então, eu estou tocando a filial daqui e eu espero poder tocar a matriz de São Paulo também daqui no futuro.
especialmente porque os processos são informatizados, né? Hoje em dia tem toda essa facilidade. Então, é mais ou menos isso. Eu não tenho muito um currículo enorme, entendeu? Só, a não ser os meus casos. Sou advogado há um tempo e tive muitos casos, trabalhei muitos processos. Inclusive, sempre gostei tanto, pedia para trabalhar de graça, né? Chegava com o advogado e dizia, olha, esse caso está muito interessante, deixa eu fazer. Pô, obrigado, toma. Queria refletir sobre aquilo, né? Então, eu acho que eu tenho uma carreira mais na prática da advocacia. E isso, inclusive, que me leva a discussões muito interessantes com o próprio Frederico, nosso amigo, né? Porque o Frederico, ele é um professor que tem, isso eu acho fantástico, ele tem a consciência de que, apesar dele ser professor e o trabalho dele muito frutífero, obviamente é o tribunal o campo de batalha do direito. É ali onde vai acontecer a coisa. Entendeste? Então, por isso eu acho muito interessante o trabalho dele, que é o comentário em certas decisões, a perspectiva do direito natural sobre isso. Então é isso, cara. Eu não sei muito o que te falar. Eu estudo Fegner, é o filósofo que eu mais estudo. O que eu mais gosto é sobre ele. Se for ver meus artigos que eu publico no Conju, quase todos têm ele como referencial teórico. E eu vou muito por aí. Entendeu? Eu tento ler o mundo jurídico, a prática do mundo jurídico e o direito a partir de uma visão filosófica, política, porque eu acho melhor, mais impactante, menos desgastada e menos vazia. Porque, no fim das contas, no tribunal, eu sinto que esses argumentos dogmáticos se esvaziam. Porque Sobretudo no júri, né? Ah, não, no júri eles nem se esvaziam, no júri eles nem existem. Isso é simples assim. Eu já vi advogados falando de dogmática no júri, é simplesmente uma cena triste. É triste ver aqui. É igual tentar explicar dolo eventual, né, para jurado com a metalinguagem dogmática, é muito difícil. Não, é horrível. Já vi advogado no tribunal do júri falando assim: os senhores têm que absolver o réu porque, evidentemente, ele está amparado por uma excludente de ilicitude. Eu digo, não, O jurado não vai entender. Não vai entender nada, cara. Vai entender nada. O cara tem que entender o que é justo. E isso, talvez o meu apego à filosofia para trabalhar no direito seja muito por causa do tribunal do júri. Porque ali ela tem um especial valor. O jurado entende muito mais a filosofia do que o direito. Com certeza. Se comunica mais com ele. Entendeu? Então eu acho que é mais por aí que eu vou. É interessante também essa sua aproximação da filosofia ao mundo prático, né? Ao mundo das pessoas comuns, né? As pessoas acham que filosofia é um campo de, com perdão da linguagem, de onanismo cerebral. E não é o caso, né? É perfeitamente possível torná-la simples e acessível ao comum do povo, e assim defender o seu cliente e os interesses do réu. É muito interessante a sua história. Depois, nos bastidores, eu quero acompanhar um pouco mais, sobretudo quanto ao seu trabalho de imigração. Eu achei isso muito interessante. Eu nunca ouvi alguém que trabalhasse assim. Só para contar uma pequena história, há um conto interessante de um júri em Maringá. O advogado citou Nelson Hungria, e aí o promotor bateu a mão na mesa e falou: mas quem é Nelson Hungria para o Zezinho do Gás, né? É exatamente isso que a gente chega aqui agora. Vamos ao tema, então, da live, né? Audiência de custódia. Queria saber a sua experiência prática, né? Já que a gente gosta de prática aqui. Histórias interessantes, né? Que te façam refletir. Longe da batalha política disso, tá? Eu acho que virou uma coisa meio que uma bobagem de que ou é de direita ou de esquerda. Mas quando o Supremo instala inquéritos oficiosos para investigar blogueiros, eu acho que isso mostra como a discussão está num plano civilizacional, né? E não só de um ou outro lado do espectro político. Ademais, também é importante interseccionarmos o tema com a imparcialidade, né? Algo que eu mencionei há pouco e queria mostrar também a minha visão sobre isso. Mas diga lá, qual é a sua visão, sua perspectiva, o que você já viveu na prática e suas impressões iniciais deste instituto? Salvo engano, a legislação espanhola traz algo nesse sentido, né? Traz. E, inclusive, bem mais antigo que isso, né? Inclusive, estudando livros de dogmática de processo penal espanhol, tu te deparas com certas coisas que são muito interessantes, porque é um mundo muito antigo, né? E as coisas interessantes é, não, esse prazo aqui, a gente tem que levar em consideração que ele existia porque a gente entregava o preso a cavalo. Então, eles falam umas coisas assim, porque é muito antigo. Faz sentido. A lei de enjuiciamento criminal é de 1882. Ela é muito antiga, só que aí, tipo, várias atualizações. Claro. Mas aí ela é toda Frankenstein, ela é um remendo. O direito brasileiro é infinitamente mais sofisticado, o direito penal e processo penal brasileiro. Pelo menos o positivo, né?
O direito positivo. Sim, claro. É dele que eu estou Né? falando. É dele que eu estou Uhum. falando. Bom, sobre a audiência de custódia. Assim, Marcelo, eu acho, obviamente, importante e saudável que ela exista. Eu sou a favor dela bastante. E para deixar uma coisa muito clara para as pessoas, porque normalmente, assim, o advogado é sempre um filhotinho de capeta. Ele só está fazendo as coisas porque ele quer dinheiro. Então, eu queria deixar essa explicação para as pessoas, para que entendam uma coisa muito importante. Quanto mais punitivo for o mundo, quanto mais prenderem pessoas, mais dinheiro eu ganho. Então, se eu estou defendendo uma coisa que eu acho que traz a liberdade, eu perco dinheiro, gente. Então, só para deixar isso claro, tá? Porque o que acontecia? Antes da audiência de custódia no Brasil, isso advogados mais antigos, como esse doutor Jacó, por exemplo, ele pode atestar isso. O que acontecia? O cara era preso em flagrante. O cara preso em flagrante num furto simples. Ele ficava preso uma vida. Ele ficava 3, 4 meses preso até que viesse a defensoria, viesse o juiz para apreciar um pedido de liberdade provisória e esse cara eventualmente poderia ser solto. Tá? Isso era terrível. E os advogados ganhavam muito dinheiro por isso, porque as pessoas chegavam nos escritórios, aí era possível o advogado olhar e dizer: eu garanto que eu vou soltar. Não pode falar assim porque o Código de Ética proíbe, mas a questão é, ele sabia que ia soltar mesmo, porque não tinha como estar preso. E o flagrante continuava no mundo, assim, continuava deixando Na ele. prática, era uma cautelar pré-judicial, né? Era uma coisa. E vindo do Poder Executivo. Isso é uma coisa que Uhum. você tem que chamar atenção. Então, eu acho a custódia interessante na medida em que ela leva para uma autoridade judicial para determinar a liberdade ou não, para responder o processo em liberdade ou não. Isso funciona Uhum. tanto no Brasil quanto aqui. Aqui nós chamamos audiência de custódia, aqui tem vários nomes, ou se chama audiência prévia ou se chama comparecência, que está no Uhum. 505 da Lei CRIM, que é assim, chega lá na audiência, o Ministério Público, olha, eu requeiro a audiência do 505. E aí começa uma audiência de custódia para decidir o destino daquela figura. Agora, é aquela coisa que eu sempre debato com o Frederico. Frederico, a gente vai esvaziar todo o debate, porque vai acabar sempre nisso. Não existe instituto que vá solucionar a falta de educação moral do judiciário. Não existe. Entende? Olha, eu dei uma pesquisada aqui, porque eu não pesquiso muito estatística, mas eu dei uma pesquisada aqui para a gente conversar, e só para teres uma ideia, tem uma dissertação da Universidade Autônoma de Barcelona que fala a mesma coisa que todos os livros de processo penal. Fala assim, prisão provisória, uma regra ou uma exceção. É o título dele. E, assim, na Espanha eles estão extremamente preocupados porque até 2018, de toda a população carcerária, 15% eram presos preventivos. Isso já é um número muito baixo comparado com Dinamarca, Suécia, tem alguns países que é altíssimo. E eles estão preocupados com isso, especialmente porque a Espanha é o país europeu com menor criminalidade. Só que eles também reconhecem que não há estudos suficientes para fazer essa comparação, mas um provisório dá. Então, 15%, tá bom. Aí eu entrei no site do CNJ. E a estatística que eu achei lá é que desde a implantação de custódia até julho de 2017, 55% das audiências de custódia acabaram com a decretação de preventivas. Isso é um número enorme. Isso Alto. não existe, né? E, assim, aquele meu artigo sobre a ética maquiavélica deixa isso muito claro, porque o que os juízes podem contra-argumentar é dizer o seguinte, olha, não é culpa... A questão é que vai demorar muito para esse cara ser julgado, e eu não posso deixar ele na rua. Bom, se vai demorar para ele ser julgado, cara, isso não é um problema dele. Ele não deve pagar por isso. A coisa, para mim, é simples assim. Então, eu acho a audiência positiva porque ela leva logo para o conhecimento da autoridade judicial do que está acontecendo e, normalmente, e nesses casos mais flagrantes, como um furto simples, aí, normalmente, o cara sai. E isso está certo. Delito de baixa Periculosidade. danosidade, né? Não é contra a pessoa, né? Sim, entendeu? E também algumas questões que são importantes, né, Marcelo? Porque tem situações em que, por exemplo, sinceramente eu acho, você pega um sujeito primário, nunca teve problema algum, ele se envolve eventualmente num homicídio, em que todos os dados, já desde a fase do flagrante, deixam claro uma enorme possibilidade de uma legítima De uma defesa, excludente. um sujeito que claramente não tem um histórico violento, nem nada disso, ou mesmo alguma coisa passional,
um sujeito que faz alguma coisa, eu quero deixar isso claro, né? Isso não reduz a gravidade do ato. Mas um ato passional, aquele indivíduo, é muito difícil que ele faça isso outra vez. Assim, eu digo, se tu deixar ele solto, não é assim que acontece a coisa. Entende? Então, para mim, é positivo. Agora, por outro lado, também é negativo, não é negativo a custódia, mas, por outro lado, os pontos negativos é que, se não houver educação moral, que aquilo vai virar uma fábrica de preventivas, o que chanceladas por uma legislação supostamente boa, né? Exatamente. E tem uma série de problemas na audiência de custódia, como o problema dos próprios testemunhos. Vê só o que acontece. Bom, acho que todo mundo que está no mundo jurídico sabe que o advogado é visto com desconfiança. Muitas vezes eu fui chamado para flagrante, fui fazer o flagrante na delegacia e depois fui para custódia no outro dia, de manhã. Vi uma série de absurdos no flagrante, denunciei todos na custódia e, em muitos casos, o juiz diz, doutor, o seu testemunho não é fidedigno. Não é fidedigno, não é imparcial. Aí tudo bem, agora o meu escritório só vai para flagrante com 2 advogados. O outro não assina o flagrante, o outro fica de testemunha. Eu teria que andar com uma testemunha comigo, por conta do absurdo que eles fazem nas delegacias, em alguns casos, né? Então, eu acho que existem muitos problemas a serem investigados com relação à audiência de custódia, mas, de qualquer forma, o que as pessoas têm que ter em mente é que não se deve deixar a cargo de uma instituição do Poder Executivo a serviço do rei. Manter um sujeito preso sem um mínimo de defesa dele, entende? Então, por isso que eu não consigo ver nenhum ponto negativo na audiência de custódia que seja natural a ela, que ela traga. Entende? Tem coisas negativas que acontecem por outros motivos. Agora, com relação à imparcialidade do juiz, eu quero até te perguntar, porque eu quebrei minha cabeça e disse, cara, de onde o Marcelo está tirando isso? Não achei. Aí eu queria que tu me falasse o que tu pensas assim sobre isso. Acho que a sua fala deixou bem claro que a audiência de custódia é vocacionada a um apreciar judicial de cognição bastante enxugada. Qual seja, né? Saber se o flagrante é ou não é correto. Só isso. É para isso que serve. E se ali se impõe ou não uma medida cautelar. Fundamentada na periculosidade, principalmente na periculosidade do processo, né? De o processo ser ou não frutífero, digamos assim. Isso aí, perfeito. Né? Eu acho que não há discussão sobre isso. Nenhum processualista ousará discordar do objetivo da custódia, que é exatamente esse. Sobre a imparcialidade, eu tenho há 1, 2, 3 anos, eu estudei muito uma corrente processualística chamada garantismo processual, que nada tem a ver com o garantismo de Ferraioli, por exemplo. É um garantismo diferente. Basicamente, essa corrente defende, não a corrente em si, mas muitos de seus autores defendem que o juiz parte sempre de um pressuposto ancorado num viés cognitivo, digamos assim, num atalho mental. Né? Por que a audiência de custódia é importante nesse ponto? Porque o garantismo defende o seccionamento de cognições judiciais. Então, haverá um juiz só para a audiência de custódia, e, portanto, só para a fase inquisitória também, não é? Tanto que aqui se tentou implantar, né, por legislação, no pacote anticrime, a ideia do juiz de garantias, né? Que não é que o nome faz o leigo pensar, é o juiz para soltar o réu. Não é disso que se trata, é só um juiz para apreciar medidas judiciais durante a inquisitividade. Aliás, sobre a qual a presença do juiz não é muito bem-vinda, justamente por quebra da imparcialidade. Então, por que a audiência de custódia ajuda aqui? Porque você consegue fazer um juiz só para a fase inquisitiva, só para a prisão em flagrante, só para medidas cautelares. E um juiz só para a instrução. Há quem diga até que seria interessante pensarmos na figura de um juiz inquisitório, quando houver necessidade, um juiz instrutório, que há necessidade, obviamente, e um juiz de decisão, blindado do juiz instrutório. Isso acontece muito. Mas pelo que eu entendi, é isso que o pacote anticrime de garantias tenta trazer, que é exatamente como Exatamente isso.
É É. exatamente isso. E eu, particularmente, eu tenho uma ressalva quanto a isso, uma só, uma. E pelo amor de Deus, eu não quero ser visto aqui como o puro, como se diz em filosofia, quando você, utilitarista, né? Uma coisa meio utilitarista. Mas eu penso num efeito econômico aqui, né? Abstrair da discussão, da garantia, da constitucionalidade, enfim. Eu temo pelas comarcas menores aqui no país, né? Aqui no Brasil. Acho que o judiciário teria o seu orçamento majorado para atender esse tipo de proposta. Né? Porque em toda cidadezinha pequena com um juiz, você automaticamente passa a ter a necessidade de ter, doravante, dois juízes. Né? Um para atender a própria custódia e a flagrância, enfim, as medidas judiciais verificáveis na inquisitividade, e um outro juiz para instruir e decidir. Né? Essa é a minha única ressalva. Né? A gente talvez isso seria muito caro, mas nas comarcas maiores já dá para fazer. Né? Uma cidade como São Paulo tem sei lá quantas varas criminais, é só pensar num sistema de distribuição. Né? O juiz da vara 1 instrui os processos da vara 2, que instrui os processos da vara 3 e assim sucessivamente. Né? De modo que o juiz da vara 2 julgará a instrução do juiz da vara 1. O juiz da vara 3 atuará na audiência de custódia daquilo que depois for distribuído na vara 4 e assim por diante. Isso é perfeitamente possível de fazer. É só uma questão de distribuição. Uhum. Só nas comarcas menores eu tenho essa ressalva. Mas a ideia do pacote anticrime é exatamente essa, né? E é engraçado os fundamentos do Supremo para suspender a eficácia da alteração, né, do CPP neste ponto. Porque, a meu ver, o Código de Processo Penal tem de ser interpretado segundo os ditames da Constituição da República, certo? E não o contrário. A interpretação que o Supremo... Eu acho que primeiro a gente tem que começar acho que a pontuar uma coisa. Isso não é a teu ver. Isso é o óbvio. Né? Isso eles têm que fazer. Eu penso muito Sim. assim. Né? Mas enfim, desculpa. Não, a sua fala agora incidental é perfeita. Só que o que o Supremo faz é inverter. Ele interpreta ele coloca no topo da pirâmide o CPP, né? E a sua própria sistematicidade interna. E é engraçado, né? A gente pensa, como contraponto desse meu argumento orçamentário, ao mesmo tempo o Estado também é muito esperto para cobrar tributos, né? E aí ninguém pensa nas garantias de nós tributados. Né? Então, esse tipo de coisa tem que ser repensada. Mas do ponto de vista, vamos colocar dogmático e prático, eu estou de acordo contigo. Eu não vejo problema, não. Eu acho que é uma medida muito boa. E a atual tocada aí do Supremo nesses inquéritos demonstra isso, né? É um juiz que quer investigar, instruir e punir. Né? Claro. É tudo. Ou seja... Tudo. Ele quer... Marcelo, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que acontece? Por trabalhar com isso, cara, eu não fico confuso. Eu não acho confuso o Supremo colocar o Código de Processo Penal acima da Constituição. Eu não acho sequer confuso. Não espanta, né? Não espanta, porque é o seguinte, só quem não percebeu que é um argumento de ocasião. O argumento do judiciário se tornou um argumento de ocasião. Ele decide... Por quê? Porque se tornou uma ideia de que... É uma ideia ideológico Com certeza. de salvar o mundo. O juiz acha que está salvando o mundo. Ele é formado de, olha, nós somos um agente para não sei o quê. Isso é completamente absurdo. O juiz não devia estar fazendo isso. Agora, eu acho que também aí, cara, a gente passa por muitas questões que são importantes, sabe? Eu acho que a sedução do cargo público, especialmente do cargo de magistrado, por quanto recebe, pelas vantagens que tem, etc., atrai para essa carreira tão importante, tão brilhante. Eu falo para os juízes, olha, todas as críticas que eu faço é porque eu espero muito do judiciário, porque eu não tenho coragem de ser juiz, cara. Eu acho que é uma coisa que o cara tem que ser muito vocacionado, ele tem que ser muito centrado, vai exigir dele
desafios morais no curso da vida enormes, assim como é exigido de mim desafios morais. Eu tenho muitos desafios morais na minha profissão, mas no juízo eu sinto que é mais. Então, você vai, por exemplo, num cursinho para concurso, eu sei porque eu já dei uma aula lá, já fiz cursinho logo saindo da faculdade. A gente vê, as pessoas comentam assim, eu quero Ministério Público ou magistratura. Onde? Em qualquer lugar, onde eu passar. Onde Aí der. você escuta até argumentos de ordem racista, horrível, que eu e alguns paraenses que estavam na sala em São Paulo ouvimos. Se me mandarem até para o Pará, eu vou até julgar índio, não tem problema. Fala umas paradas dela. Já ouvi umas coisas fantásticas. Me deu vontade de fazer uma dança da chuva para ver se... Pô, não sei que índio é esse, cara, que o pessoal vê. Mas, enfim, então eu acho que passa por toda essa questão. E aí vem... Só que isso está inserido num contexto de desintegração civilizacional que a gente vive, Com certeza. num ponto que, inclusive, assim, eu vou te dizer, eu só consigo, pelo que eu estudei, eu só consigo vislumbrar que a gente vive, eu não consigo extrair da atualidade muitos elementos assim, porque isso seria um grande professor, uma grande mente para fazer uma coisa dessa, né? Mas, assim, com esse atual cenário, onde o subjetivismo está acima de tudo, entendeu? O que tu vai no bar, cara, eu vou no bar. O bar explica muito mais do que é o tribunal. Vai no bar e escuta os juízes dizendo qual é a tua verdade. Quando eu escuto um juiz dizendo isso, eu me arrepio, cara. Porque é uma coisa assim, o sujeito está julgando a vida dos outros e fazendo essas coisas, entende? A gente já passou, Marcelo, eu vou te falar uma coisa, só para tu teres uma ideia de como a coisa funciona. Uma vez chegou um caso de estupro no escritório. O sujeito estava acusado de 15 estupros. Eu quero só falar isso que é... Isso no Brasil? No Brasil. Não aí na Espanha. Uhum. Não na Espanha, no Brasil. Isso é muito importante para mim. Eu tenho algumas limitações, e essas limitações não são qualquer juízo contra os advogados criminais, mas eu não advogo em caso de estupro em que eu sei que o sujeito é culpado. Mas isso é uma coisa minha, extremamente subjetiva. Esse sujeito era inocente. Ele dizia, olha, e para quem acredita em milagre, essa história é legal, hein? Eu sou inocente, juro que eu sou inocente, não sei o que. Eu digo, cara, mas 15... Como é isso? Ele está sendo acusado de estuprar 15 mulheres na saída do metrô Marechal, em São Paulo, atrás do metrô Marechal. Parece que ele atraía para lá, não no mesmo dia às 15, evidentemente, e isso ia acontecendo. O sujeito foi reconhecido por todas. Cara, mas como é possível? Até que, em dado momento, esse sujeito, a família desse sujeito entra em contato para eu ir no presídio falar com ele. Eu fui lá e disse, olha... Aqui eu tô na faxina. E aí eu entrei para varrer a capela e achei um envelope. Nesse envelope tinha um boletim de ocorrência e uma foto. O boletim de ocorrência era por um estupro acontecido no mesmo lugar, com o mesmo modus operandi. E a foto era de um sujeito que era idêntico a ele. Eu digo, cara, não é possível. Então, o nome do cara. Aí a gente foi lá, busquei o processo do cara, peguei a foto do cara, a gente falou com uma das vítimas. A irmã dele falou, para ser mais honesto, porque eu evito entrar em contato com a vítima, pode se sentir ameaçado, com todo direito. E entrou em contato e mostrou, olha, Perfeito. Tá aqui os dois. Aí ela olhou e disse, meu Deus, é esse cara aqui. O outro. Aí, amigo, vamos para os processos. Comuniquem tudo quanto é processo, DNA, para tudo quanto é lado. Porque eu achei o cara, agora eu vou comparar com o DNA dele ali no corpo da mulher. E aí, fomos derrubando tudo quanto é processo. Acabou em um processo em que derrubamos 14. E aí vem um processo em que é uma juíza extremamente garantista e extremamente feminista. Olha o viés cognitivo. Não teve conversa. A vítima disse, não é ele, não me interessa. Ela falou antes que tomou condenação. Foi condenado, está condenado. Você apelou. Não, claro. Apelou, mas o tribunal reformou. O que o tribunal reformou? Você não reforma. Isso daí a gente vai ganhar em Brasília. A gente vai ganhar num argumento muito mais abstrato. O tribunal não reforma nada. Tribunal, deixa eu te falar, a imagem do tribunal é a imagem daquele juiz que vocês viram lá em Santos. Dizendo, tu acha que eu vou discutir com esse cara? Je parle français, je viens de Paris. Falando francês? Lembra desse ridículo? É isso. Lembro. É isso aí, cara. Claro, com exceções, existem grandes juízes no Tribunal de São Paulo. Porra, que
são dignos da maior admiração e não estão... Ah, bons desembargadores mesmo. Excelente. E juízes também. Existem Sim, juízes sim. fantásticos, agora que são muitas vezes perseguidos, né? Pelas suas posições, por tudo. Isso daí, Uhum. essa perseguição, eu quero falar para as pessoas, porque eu acho que a gente tem que falar isso, cara. Essa perseguição é real, isso não é imaginário, sabe? Isso você pode perguntar para qualquer... Eu já fiz júri com um promotor que tem 20 anos de Ministério Público. O cara falou para mim, eu acho que o cara é inocente, mas tem que constar na ata que eu pedi a condenação. Então eu vou fazer um discurso fraquinho. Aí eu te pergunto, um promotor com 20 anos Eu de já vi Ministério... isso acontecendo. Tu já viste isso Eu já vi isso acontecendo? acontecendo. Já. Então, um promotor com 20 anos de Ministério Público que está com medo de aparecer na ata que ele pediu a liberdade do... Que ele pediu a liberdade, ele pediu a absolvição do cara. Sinceramente, existe sim alguma perseguição. Essa perseguição é de alguma forma real. Entendeu? Então, acho que a gente enfrenta todos esses problemas. E a custódia traz também um reflexo disso. O juiz olha para aquela situação, aí a gente sabe como os juízes são separados. Os juízes são separados assim. Aí sabe, olha, esse daqui nunca solta tráfico, esse daqui nunca solta... Não sei, pô, ninguém está apreciando o processo. Ninguém está vendo isso. Sabe, a legalidade do flagrante, sinceramente, cara, olha, por isso que a filosofia é mais importante que o direito para explicar essa coisa. Porque o sujeito vira e fala assim, doutor, os policiais disseram que não conheciam ele diante disso. Ele disse que não conhecia os policiais diante disso. Não há motivo para os policiais fazerem isso com ele. Então, quer dizer, a motivação qual é? Só pode ser uma vingança, só É pode um ser viés cognitivo. É um atalho mental. É É um isso. atalho. Sim. Então, sabe, fica uma coisa meio assim, a polícia é todo crédito, e eu acho isso super engraçado, porque as notícias estão aí. Meu pai é delegado de polícia, cara. Eu não tô aqui falando, sabe, do ponto de vista de um sujeito que só mete o pau na polícia. Polícia é super importante. Eu tô completamente separado desse pessoal abolicionista. Não é a minha pegada. Eu acho que Eu isso sei daí disso. isso é um assinte à minha inteligência, me dizer que isso é possível, sabe? Eu Sinceramente. também não acho legal. Você já percebeu isso. Sim, é Mas, óbvio. mas eu também não acho que é tacar raiva em todo mundo, que vai resolver, entendeu? Claro A que não. virtude está no meio. Exato. E realmente não vai resolver. Assim, eu vejo as pessoas criticando certas coisas, tipo, a progressão de regime. Eu digo, amigo, tá bom, então vamos acabar com a progressão de regime, só que deixa eu te explicar uma coisa. Esse cara aí vai voltar pra rua. Se tu não socializar, não tem prisão perpétua aqui. Se tu não socializares esse cara, o que tu vais fazer? Tu vais receber esse troco de lá. O cara vai sair de lá como? E eu não estou nem É. dizendo que a progressão ou que a LEP está funcionando para ressocializar alguém, porque não está. E não está por muitos Também acho que motivos. não. Acho uma hipocrisia. E um deles é o judiciário. Sabe qual é o principal motivo? É o seguinte, a LEP diz que quando o sujeito é preso tem que fazer um exame criminológico para individualizar a sua pena. Sabe para que serve o exame criminológico no Brasil? O exame criminológico no Brasil serve para quando o cara pede a progressão de regime, aí a gente faz o exame criminológico. Sabe como funciona esse exame? Se o sujeito chega lá e diz assim, não, olha, eu continuo dizendo, eu sou inocente, eu não fiz isso aqui. Aí o sujeito vai lá e coloca, ele não se arrependeu do crime, ele não está ciente das suas responsabilidades morais, o juiz nega a progressão do cara. É assim que funciona. Então, a instrução do advogado é, chega lá e confessa. Mas eu não fiz. Cara, para um cidadão comum, para um cidadão trabalhador, é muito doído fazer uma coisa dessa, cara. É É. muito doído. Tu tá vendo o teu vizinho ficar morto, podre de rico, porque tá vendendo cocaína. E tu não te submetes a isso, porque tu és trabalhador, porque tu és honesto. Aí no final das contas, o teu advogado tem que dizer para tu confessar para tu poder sair. Olha, e isso para mim sabe, é surreal. Até que ponto nós levamos essa situação no sistema penal brasileiro. Entendeu? E é um pedaço de folha 4, né? O exame. É o quê? Eu não sei se o exame criminológico ele é colocado em folha 4. Ele chega para o juiz assim, Sim, chega. em PDF. Né? Não é uma É publicado análise no processo. profunda. É bem complicado. Você falou da dificuldade de ser magistrado, né? Eu quero ser Olha, juiz, por si. desculpa se eu Não, estiver não, fugindo muito do tema da não custódia. tá. Tá? De algum modo entra no ponto da imparcialidade, né? O Brasil passou uma situação curiosa. Eu não vou me pronunciar sobre, eu não vou dar minha opinião aqui, acho que as pessoas sabem qual é a minha opinião sobre o caso de uma moça que foi estuprada por alguém da família. Ela tinha 10 anos e ela teve dois azares, né?
O primeiro de ser estuprada e o segundo de engravidar. Sucede que a gravidez foi descoberta muito tarde, com 6 meses. Né? O feto já tinha 6 meses. Olha, eu não sei se eu tenho coragem de meter a caneta nesse caso. Eu também É, não. Eu não tenho eu não coragem de tenho opinar. coragem. Eu não tenho coragem de Hã? opinar. Eu não tenho coragem de Não, opinar, Marcelo, porque eu acho o seguinte, olha, para mim, sim, se tem que defender a vida a todo custo, entendeu? Eu acho que tem. Mas, poxa, sabe, eu também entendo ser uma situação muito complicada de tu é apontar para difícil. uma... É difícil. Eu não sei. As pessoas me perguntam, as pessoas ficam até com raiva de mim. Eu não acredito que tu não vais dizer que essa menina... Eu não vou dizer, eu não Mas não sei. é esse o ponto. Isso aí é uma falácia, né? Schopenhauer dirá que é uma falácia ampliativa. Você está falando de um ponto. Olha, eu acho que tem uma vida aqui de 6 meses, indo para 7, que talvez mereça, talvez não, né? Que é digna de per si, isoladamente. Eu não estou falando que a moça merece ser estuprada, não é esse o ponto. Né? Por isso que é uma decisão difícil. Né? Pelo sim e pelo não, eu não sei se eu consigo assinar. Eu acho que eu me daria por suspeito e manda esse negócio longe de mim. Eu não conseguiria. Eu acho que eu acho que os nossos juízes às vezes são muito frios. Né? É direito positivo, pronto, acabou. Né? Acho que não é tão simples assim. Isso tira um pouco da carga moral dele, né? Das costas, né? Então, eu É, fiz o que eu podia fazer. E não sei se é bem verdade isso, Excelência. Sabe? Essa é, história de que eu fiz o que eu podia fazer, não sei não. Ont- Ontem eu vi uma palestra, eu não me lembro o nome do rapaz, mas ele citou um texto do Zagrebelsky, italiano. E no texto, Zagrebelsky citava uma passagem de Kelsen estudando o juiz Pilatos. Hum, Pilatos fez isso, né? Olha, eu estou pronto. usando aqui o que o povo quer. Né? E eu acho que o juiz não pode fugir. Aliás, é esse o tema do livro do Bonaldo, né? As virtudes morais do É juiz. verdade. Só que isso também descamba, se não houver certa cautela, para essa coisa meio Barroso, né? Eu fui ler os votos de alguns votos no Supremo Tribunal Federal da decisão lá da homofobia, né? De criminalizar a homofobia. Eu acho engraçado como, de repente, Judith Butler vira argumento normativo. Vira. Minha Eu não mulher tá entendo rindo isso. aqui, porque é realmente engraçado isso, cara. É Tem realmente alguém engraçado. contigo aí? A minha esposa, essa daí é a Luma que comentou agora na nossa conversa. A Luma, minha esposa, leu. A maior parte das feministas conhece bastante. Não, tudo bem. Não. E Né, eu assim, digo, mas enormes críticas a Judith Butler. Então, por isso que ela tá rindo. sim, e por que que ela vira fonte normativa? Eu acho engraçado isso. É, e outra coisa que eu não consigo entender, né? Isso deriva de uma ADIM por omissão. Então, em tese, há uma omissão, né, do Poder Legislativo sobre o assunto. A pergunta que eu faço é a seguinte: digamos que o fulano mate Beltrano, porque Beltrano é gay. Perfeito? Digamos que aconteça isso. Porque ele é gay. Eu não tenho dúvida, mas eu não tenho dúvida de que isso é um homicídio torpe. Claro. Qualificado, certo? Cadê a omissão? Por que que precisa de um tipo específico? Eu não tenho dúvida que se eu xingar alguém na rua, pode ser injúria. Eu não vejo omissão. Eu não vejo um bem jurídico supremo, isolado. Sabe, esse é o meu medo de falar muito, em virtude moral do juiz, porque isso também pode gerar essa coisa de Barroso iluminista, de chutar a Sim. história, né? Mas eu vou te falar uma coisa também, Marcelo, porque, Hum. de novo, é o meio termo, cara. Eu, do ativismo judicial. Assim, eu sou 90% contra ele, mas tem 10% que eu sou a favor. Só que esses 10% que eu sou a Esse é favor. o problema. Esse é um problema. Pois não, vou Os ouvir. 10% que eu sou a favor, e eu vou já dizer, eu sei que tem risco nisso que eu estou falando, mas os 10% que eu sou a favor é aquele que é o seguinte, que é o juiz que verifica que é uma situação jurídica que realmente precisa de uma proteção que não tem, e ele vai fazer isso, só que ele vai fazer, só que é o seguinte, ele vai se esforçar em fazer isso. Então aí a gente vai para grande julgamento. O juiz Marshall, a horizontalização dos direitos humanos,
Isso não é um ativismo judicial, isso é um ativismo judicial. Eu acho super válido. Agora, sim, eu sei também que isso isso empurra o Leviatã para o lado e abre as portas do inferno, né? Porque isso vai permitir que os caras façam tudo. E isso foi a grande crítica que eu recebi na época da união estável homoafetiva. Eu critiquei muito isso. Isso para mim é um absurdo por muitos motivos. Primeiro porque não é porque eu não acho que os homossexuais devam se unir. Pelo contrário, eu acho que eles têm todo o direito, no cenário que a gente vive, no cenário do Estado que a gente vive, eles têm todo o direito de celebrar uma união civil que vai regular coisas importantes como pensões. Sucessão, né? Hã? Sucessão. A Né? Se sucessão. você não reconhece, isso eu acho legítimo. Se você não reconhece o efeito sucessório, o fulaninho fica com o Beltrano, eles constroem uma vida em comum, né? E aí ele morre os bens vão para o pai de alguém, né? Não faz sentido. Isso não é justo, né? Não é Isso não justo. é justo. Essa é a primeira crítica. E aí, a primeira crítica é no sentido de que eu acho que isso sim devia ser regulado, mas a Constituição nega, e eu não acho que são 11 pessoas que podem decidir. Esse é o ponto. Não são as pessoas Esse que é o podem ponto. decidir. Só que a gente, eu falo a gente porque a gente tem que tomar responsabilidade nisso. A gente aplaudiu, o Brasil aplaudiu isso. E quando a gente Vírgula, aplaudiu isso, eu não sei, viu? Não. Peraí, As elites intelectuais aplaudiram, não, eu sei. Quando eu digo, deixa eu explicar. entendeu? Quando eu digo Brasil, eu digo uma questão midiática, né? Uma Sim. questão assim. Obviamente, eu não aplaudi. Conheço muitos que não aplaudiram, mas enfim, num contexto midiático, isso era para ser aplaudido e foi em alguma medida. Uhum. Só que a gente abriu a porta para o Supremo usar Para tudo. para tudo. E aí agora o que eles fizeram? Criaram um crime. Só Então, isso. Criaram um crime. eu fico imaginando, digamos que Bolsonaro seja reeleito e logo depois dele vem alguém com o mesmo perfil. Ele toma ali metade do Supremo, né? Com os seus nomes. Vai chegar o dia que o Supremo vai começar a decidir se o Executivo pode ou não, ou melhor, se o Parlamento, né, está ou não omisso no porte de armas. Aí eu quero ver. Vai chegar um dia que a pena de morte poderá ser relativizada. Não Tudo é? vale. Já que não há dogma, tudo vale, exatamente. Tudo entra na dignidade humana, por exemplo. E só te falar, com essa história da omissão legislativa, teve uma coisa que surgiu muito nos blogs de esquerda nessa época, que eles chamavam essa omissão. Desculpa, qual que é a tua, digamos, no espectro aí, você entra onde? Vocês colocam Marcelo, olha, como... bicho, eu desisti dessa coisa de espectro, cara. É o seguinte, eu vejo a coisa e eu vou julgar se isso é justo ou não, de acordo com a minha consciência moral. E é isso Perfeito. que eu posso fazer. Eu não tenho mais condições de estar todo mundo louco. É um contexto de É. desintegração civilizacional. Se eu acreditar em alguém, eu vou estar errado. Então eu vou tentar confiar em mim, estudar aqui, interpretar a realidade de uma maneira que me pareça segura, entendeu? Sistemática, que tenha uma coerência do início ao fim do que eu penso sobre a realidade e pronto. Isso é um leitor de Eric Voegelin. O quê? Eu sou um leitor. Isso é um... Eu É gosto bem bastante. típico isso. Mas surgiu nos blogs de esquerda a expressão o vácuo legislativo. E isso, bicho, isso me dá uma raiva. Mas é uma raiva, porque é o seguinte, esse vácuo legislativo, eu digo, escuta, então eu estou pagando 500... Quantos são? 300 deputados? Quantos são? Não sei quantos deputados, não sei quantos senadores para vocês chamarem isso de vácuo. Negativo, deixa eu te falar. Presidente A da omissão República, em si, a omissão em si é uma posição do Congresso. Ponto. Sim, tá, tudo bem, mas Entendeu? continua, tudo bem. Mas assim, eu não acho que seja porque o Congresso nunca disse assim, olha, nós vamos nos omitir. Nunca falou Eu isso. também acho que não. Eu acho que isso se discute todo santo dia. Pois é, nunca falou vamos emitir, não existe esse vácuo. E, sinceramente, cara, olha, uma vez eu li um artigo na especialização muito interessante, que falava sobre o presidente do Brasil ser um dos presidentes mais poderosos do mundo dentro do seu território. Isso porque ele tem o poder de pauta. O poder de pauta, que ele pode pautar preferências para ser julgado no legislativo. Esse poder de pauta, nesse artigo, poxa, eu acho que é o professor André Ramos Tavares. Alguém assim, eu não lembro, é um professor bem importante. Constitucionalista. Ele fala o seguinte, isso é importante para a gente perceber algumas coisas do sistema. Por exemplo, um deputado, se ele apresenta um projeto de lei, na época desse artigo, quando ele foi escrito, esse projeto levava em média 3 anos e meio para ser posto em pauta.
Isso significa que ele não vai ter nada para a próxima legislatura dele. Então ele vai se dignar a fazer duas coisas. Apoiar tudo que o partido apoia, porque depois ele vai dizer, olha, eu votei a favor de não sei o que, não sei o quê. Ou apoiar os projetos presidenciais, ou ser contra os projetos presidenciais e lançar isso na mídia para se promover, enfim. Né? Então, existe esse problema. Ao passo que o presidente da República, um projeto de lei apresentado pela presidência, leva em média um ano. Um ano. Mais rápido. É muito mais rápido. Então, assim, eu não entendo que vácuo legislativo era esse. Nós estávamos em governos de esquerda. Eles poderiam ter apresentado isso, nunca apresentaram. Lula e Dilma poderiam ter feito uma PEC. Mas é isso que eu estou falando, apresentar o projeto de lei. Quando eu falo projeto de lei, seria projeto legislativo. Nesse caso, a PEC, do que a gente está falando. Né? E assim, isso não foi feito e tem que ser feito. Entende? Agora, a gente fica colocando na mão de um tribunal fazer isso, isso vai dar ruim, cara. Isso não vai dar certo. Entendeu? E vai estar acabando com isso agora. Aí, quando as pessoas viram para mim e dizem assim, poxa, o Barroso me decepcionou. Eu digo, amigo, mas tu esperava agora que você entendeu? Agora que tu entendeste o que ele estava planejando, cara, tu não vê que o cara vem falando nos livros, estava tudo lá. Ele mostrando toda essa questão e tal. O cara entrou lá e vai fazer o que ele quer. É simples assim. Exato. Entende? E chamar isso de justiça, né? Mas é claro que vai chamar de justiça. Olha, para quem não... olha, vamos lá. E aí agora a gente chega ao absurdo que eu vou ter que defender o Gilmar Mendes. Para quem não viu, vá no YouTube e veja lá uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral, que eu sei lá qual é o assunto que eles estão falando. Isso é realmente pouco importante. Mas está o Gilmar Mendes e o Fux. Nosso presidente agora, o Fux, juiz de carreira, maravilha. Esse Fux, ele fala para o Gilmar Mendes assim, não, olha, deixa eu te falar um negócio. Primeiro uma coisa, direito é o que o tribunal diz e por mais absurdo que seja. Pronto. Gente, tá aí. Isso daí é a coisa mais sincera. É sério, é sincero. Isso é sincero, é isso que ele pensa. É um sincericídio. Sincericídio que ele fez. No julgamento do habeas corpus do Lula, esse sujeito, cara, foi capaz de sustentar uma jurisprudência defensiva contra habeas corpus. Isso para mim é surreal, o cara ter coragem de, depois de uma Segunda Guerra, depois de um comunismo, depois de um nazismo, o sujeito vir me falar de uma jurisprudência defensiva de habeas corpus. Vem um sujeito Barroso, cara, advogado a vida inteira, vem falar para mim assim, não, sabe o que acontece? Porque esse negócio da prisão de segunda instância tem que ver, porque o problema é que a defesa faz muitos recursos, entendeu? Agora é o seguinte... Aplica multa. Não, pronto. Usa sanções da lei. Não aplica multa não, Marcelo. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer, é verdade que a defesa faz muitos recursos, mas agora eu vou te explicar por que a gente faz. A gente faz porque é o seguinte, porque quando você entra com recurso especial, ele nunca sobe. Não conhece. Aí, não conhece. O que eu vou fazer? ED. Agravo de instrumento. Agrava. Aí ele sobe. Aí chega lá, ele não passa. Aí eu vou agravo regimental. E aí para eu soltar, é a mesma coisa com o extraordinário. Amigo, quando tu fala que o cara manejou 27 recursos, é porque tu não tá deixando o cara falar. Não tá lendo. Você tá empurrando com a barriga. Sim, sim. Eu particularmente, acho que o sistema recursal especial tinha de ser reformulado. É a minha opinião. Tem processualista que fica bravo comigo. Na minha opinião, eu acho que o STJ julga demais. Acho que o STF julga demais. Acho que não deveriam funcionar como cortes de conhecimento de primeiro grau. Mas... tá no texto, não tá? Então, em tese, a gente concebeu um sistema assim. Sim. No fim das contas, tem uma súmula do STJ, acho que é a súmula 7, né? Ela acaba funcionando como uma discricionariedade, né? O STJ conhece o que quiser. Exatamente. Só que agora, só mais uma vez, agora vamos defender mais uma vez Gilmar Mendes, tá? É verdade. Bicho, não tem frescura. Se o cara falou a verdade... Outro dia eu li um artigo de uma galera que estava muito puta com a Agamben, esse tal desse filósofo Agamben, que eu nunca li, e uma mulher achou um absurdo ele dizer para ele ter feito uma declaração dizendo assim, eu vou concordar com o fascista 100% das vezes que ele disser que 2 mais 2 são 4. Ela achou um absurdo ele concordar com o fascista. Eu digo, meu amigo, aí fica realmente complicado se não concordar com isso. Eu concordo com o Gilmar Mendes com algumas coisas que ele está dizendo. Ele fala o nome. Ele, numa reunião com o Rogério Schietti, que à época, não sei se ele era presidente do STJ ou presidente Ele está na quinta turma, né, do STJ. Sei lá. Eu não sexta, sei lá. Mas é um bom juiz, cara. Eu gosto dele. Não, eu também. Mas tu sabes o que ele falou pro Gilmar Mendes? Isso Gilmar Mendes dizendo, hein?
Tá gravado. Gilmar Mendes falou que ele disse assim, não, aqui... Deixa eu até fazer esse aparo, cara, que eu tô em dúvida agora se é o Rogério Schietti, tá? Mas é alguém importante do STJ. Falou o seguinte, não, aqui a gente não passa nenhum especial criminal. A Gilmar Mendes olhou e falou, poxa, então vamos... Ótimo, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a sessão criminal do STJ, a gente pouco contribui. Quinta e sexta turma, acabou. Pronto, pouco contribuinte. Então, assim, agora assim, veja, para mim, o que é complicado daqui não é não passar nada, é a desfaçatez. É o cara ter a cara de pau de vir falar uma coisa dessa. Entende? Então é assim. E assim, amigo, eu vou manejar 312 recursos enquanto vocês ficarem fazendo isso. Vou manejar e vou encher o saco. É Enquanto isso. ninguém deixar de conhecer com fundamento, né? Claro, E cara. tem assessor pra cacete, dá pra fazer isso. Tem assessor para Uma cacete. decisão de qualidade. E outra coisa, com relação ao assessor e aquilo que a gente estava falando das pessoas que são atraídas para os cargos públicos. Aí, sabe, poxa, será que não é uma proposta inteligente? Baixe o salário dos juízes, não dos que estão no cargo, dos próximos, dos que vão entrar. Baixe o salário. Efeito ex-nunc. Enche o cara de assessor. O que tu não pagava para ele, enche de assessor, porque quem faz a sentença dele é um assessor, amigo. Eu não nasci, ninguém nasceu ontem, todo mundo sabe disso. Vamos parar com isso. Entendeu? Então, enche o cara de assessor, ele fica lá só corrigindo e tal, e passa. Isso para mim é muito mais viável. Agora não faz isso, enche o cara de dinheiro, aí o judiciário fica cheio e diz assim, não, agora a gente vai sacrificar garantias. É simplesmente surreal, sabe? É simplesmente surreal a posição das nossas cortes. Isso se reproduz no juiz de primeiro grau, que é o juiz que vai conhecer o juiz da custódia, por exemplo, né? Se reproduz esse autoritarismo. Eu faço, eu não sei o quê. É isso. Isso é reproduzido, né? E é sempre sob esse baluarte de que você vai supostamente fazer justiça, né? Então, eu reconheço o direito das minorias, eu reconheço que o Congresso está em mora, né? Eu reconheço que há uma alta criminalidade, que, portanto, foda-se a legalidade, né? Então, dane-se, cara. Olha, eu tenho alguns, acho que pelo menos 3 artigos que eu escrevi sobre um tema que, apesar de eu não ser um grande conhecedor do tema, eu escrevi esses artigos dada a minha indignação, cara. E a minha principal indignação é, por exemplo, com o 226 do Código de Processo Penal, que é o reconhecimento pessoal dos acusados. Tá? É o que você citou no texto, né? Do Conjur. Mas aquele não foi o único que eu escrevi, sabe? Eu escrevi outros. Porque tu vê como é realmente absurdo? Existe um padrão científico. O legislador não fez aquilo ao azar, não fez aquilo a esmo. Foi sabe? pensado. Foi pensado, e foi pensado, mal pensado, no sentido de dizer assim, olha, isso aqui não resolve, mas isso aqui dá algum passo firme de segurança, etc. E o juiz disse que isso é mera sugestão do legislador. Poxa, amigo, como que é mera sugestão? Não é. Pelo amor de Deus. Isso é extremamente complicado. E aí ele afasta. E aí sabe o que eles fazem, Marcelo? Marcelo, eu vou te contar. Pas de nullité sans griffe. Aí, meu amigo, aí ele vai latinizar, ele vai fazer uma... Ele vai botar penduricalho. Aí ele vai falar que não é prejuízo, e para você provar que não é prejuízo, foda-se, azar o seu. Cara, isso é um absurdo. Né? Nulidade, eu tenho que provar o prejuízo. Como? Tá na hora de revisitar isso. Rapaz, é engraçado, teve uma petição minha que eu escrevi assim, Excelência, o prejuízo é que ele foi condenado. Tem algum outro prejuízo? Qual é o outro prejuízo? Que é o maior? Fui condenado, cara. Não, e assim, colocá-los, já que você está sob o manto da lei, né? A gente vive numa república, certo? Então, é um poder limitado por lei. O juiz atua always under law, pelo menos em tese. Mas a lei não exige um esforço hercúleo da parte dele, né? Então, por exemplo, na audiência de instrução, ele tende a ouvir o réu por último. Isso é difícil. E há juízes que afrontam isso. Sim, tem. É bacana, é bacana. Quando encontra isso, é bacana. Não, tem juiz que... É pena que a gente só tem 1 hora, já está em 55 minutos, mas eu tô com tanto assunto na cabeça. Você aceitaria marcar mais lives? Bora virar. Talvez até em temas abertos, porque tem tanto assunto interessante. Por exemplo, quando o Tribunal de Justiça nulifica a sentença condenatória e determina o retorno dos autos, na sua opinião, o juiz está tendente a julgar da mesma forma ou ele vai mudar de opinião? Ou vice-versa, né? Depende dos termos da anulação. Uhum. Depende dos termos da anulação. Eu tô com exatamente 2 processos. Eu anulei 2 processos
E eu tô, inclusive agora eles voltaram, nova sentença, vou fazer apelações. De novo. Exatamente isso. Então depende dos termos da anulação. Um dos processos eu anulei porque eu estava fazendo audiência de excelência, eu requero prazo para apresentação de memoriais. O caso é complexo, eu não gosto desse negócio de apresentar memoriais em audiência. Sinceramente, não gosto. Não gosto. Eu acho que tem que ser pensado. Isso aqui não é para a gente carimbar contraditório, pô. Isso é para fazer de verdade. É a peça mais importante, né, no crime. Sem dúvida, especialmente porque normalmente eu deixo o réu quase que indefeso no processo inteiro para defender. Para não mostrar a tese. Uhum. Isso é evidente, isso é a coisa mais básica, né? Uhum. E o que aconteceu? Eu disse, não, doutor, isso não tem previsão legal. Existe? Mas como não? Ah, tá, não, tudo bem, tá, vamos fazer. Estou aqui fazendo aqui no notebook, chega a secretária e coloca o termo de recurso em cima da mesa. Eu olhei aquilo e disse, não, excelência, eu vou fazer oral. Excelência, em primeiro lugar, a nulidade, que o juízo formou a sua convicção antes da defesa. Antes da defesa apresentar sua tese final, isso obviamente fere a paridade de armas, fere o contraditório, fere o Estado de Direito, fere absolutamente tudo que se conhece. E vamos combinar? 30 dias aí, não vai matar ninguém, né? 30 dias do quê? De prazo. Dá 30 dias para MP, 30 dias para defesa. Pronto. Que 30, rapaz? Sucessivamente. Rapaz, dá 5 dias. Quando 5? Pronto. 5 dias eu já cheguei a pedir 48 horas. É só para eu me sentar e refletir. É engraçado, porque os memoriais escritos, pelo que eu vejo na prática, acabam sendo a regra, né? É difícil ter sustentação oral. Não mais, cara. Olha só, deixa eu te falar. Tá mudando? Isso, não sei se está mudando, porque tem uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção no Brasil. Esse comportamento varia muito de estado para estado. Ah, é verdade. Tá? E o Tribunal de São Paulo, eu conversei com o desembargador do estado do Pará, que é envolvido na organização do tribunal, ocupa cargos administrativos no tribunal, e ele estava me falando que existem os selos do CNJ, de acordo com a velocidade de despacho, uma série de coisas. E o Tribunal de São Paulo é o Michael Phelps da parada, né? Os caras sei. Vai de braçada, mas qual é a qualidade disso, né? Zero. Mas o processo então, corre. Isso é justiça? É chicote, e aí vamos fazer. Então eles querem ser, eles não deixam de fazer memoriais escritos. É muito difícil. No criminal. Estou falando criminal, hein? Não, mas é que faltam 2 minutos, mas só para concluir com o raciocínio aqui, né? Quando a gente conversa disso, as pessoas que não são do meio talvez pensem assim, estão defendendo bandidos e não sei o quê. Mas é importante frisar que um dia você pode ser réu. Né? Ou por um homicídio culposo, ou porque um guarda colocou droga no seu... Cara, mas pode acontecer. Pode acontecer. Você pode injustar. Vou dar um exemplo. Eu gosto desse exemplo. Né? Na Fórmula Indy tinha um piloto brasileiro, Hélio Castro Neves. Esse cara foi acorrentado por dívida tributária. E ele provou a inocência dele. Né? Então, pode acontecer com qualquer um. Então, quando a gente fala de garantia, de direito humano, não é para vagabundo, digamos assim. É para toda uma comunidade, para toda uma civilização. A gente tem 1 minuto, eu vou passar a palavra para você se despedir, mas vamos marcar depois mais um encontro, sim, vamos. Alguns encontros. Cara, eu quero agradecer imensamente. Isso, eu sabia que a conversa ia ser meio assim, Foi muito boa. Assunto, muita coisa. E eu estou sempre disposto a estabelecer essas conversas com vocês, porque eu acho que essa visão prática é importante do que está acontecendo ali no campo de batalha do Frederico, que ele diz, entendeu? Então, eu quero te agradecer o convite. Achei uma conversa. Eu que agradeço. Eu espero que a gente repita muitas vezes, prazer. Até por muitos temas, entendeu? E é isso, cara. Um prazer. Obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço. Vamos marcar mais, a gente tem 20 segundos. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Um forte abraço a todos. Eu vou deixar o vídeo salvo no meu canal, pode ser? E claro, você reposta se quiser, evidentemente. Um abraço, pessoal. Vai encerrar daqui a 5 segundos, mais ou menos. Um abraço, Marcelo. Falou. Tchau, tchau. Fui. Tô só esperando acabar aqui.